Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milene Lima, do Colégio Mater Christi, sou da área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. E hoje estou aqui para passar algumas dicas para vocês acerca da redação no Enem. Redação no Enem sempre causa muita dúvida, sempre muitas perguntas, principalmente nessa reta final. O que é mais importante estudar, focar? Na verdade, redação é uma coisa que a gente estuda a vida inteira. A gente se prepara para ser um bom redator a vida inteira, produzindo textos, fazendo boas leituras, recebendo orientação dos professores. E isso vai acumulando uma boa carga para que eu mande bem na redação do Enem. Mas antes das competências, é importante a gente saber o que é que pode zerar uma redação no Enem e evitar ao máximo que isso aconteça, ok? Vamos lá. Fuga total ao tema. Não posso me desviar do tema proposto. A prova me traz um tema e eu tenho que interpretar muito bem para que eu não faça o que nós chamamos de tangenciamento do tema. Tangenciamento parcial ou total. Não se pode fugir do tema. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. É importante compreender que essa redação que o Enem nos cobra é uma redação da tipologia dissertativa argumentativa. Então, eu não posso, de repente, fugir dessa estrutura. Extensão de até 7 linhas. Você tem que fazer pelo menos essas 7 linhas para que o seu texto seja corrigido. Cópia de texto motivador. A prova oferece o texto motivador. Não é para que você copie ou utilize, mesmo parafraseando, o texto em sua produção. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, como, por exemplo, um xingamento ou uma palavra de tom ofensivo, mesmo à banca ou ao governo, que de certa forma o INEP é um órgão estatal e é quem vai corrigir o nosso texto. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Se eu ofereço ali um pedaço do meu texto que não condiz, não está conectado aos outros parágrafos, posso ter sim também a minha redação zerada. Desrespeito aos direitos humanos, de jeito nenhum, isso não pode, no edital do Manual do Candidato do Enem, isso já é dito, assim como a folha da redação em branco, mesmo que haja algum texto escrito na folha de rascunho. É necessário que eu passe esse texto para a folha oficial. Agora vamos às competências para a gente aprender um pouquinho mais sobre elas. Competência de número 1. O que é esta competência de número 1? A competência de número 1, ela vai cobrar do candidato o domínio da norma culta escrita da língua portuguesa. Isso significa o quê? Que eu tenho que mostrar bom domínio gramatical, bom domínio da sintaxe, da ortografia, da pontuação, de vocabulário, porque eu não posso colocar um vocabulário qualquer. A linguagem não pode ser coloquial, é norma culta, é justamente a norma culta escrita. Portanto, eu também não posso trazer traços de oralidade para minha redação escrita, assim como clichês, lugares comuns e gírias, certo? Além disso, o que é que a gente pode observar aqui sobre a competência de número 1? Qual é o texto que ganha 200 pontos nesta competência, já que cada uma delas equivale a 200, para que eu possa fechar no final com 1000 pontos na redação. 200 pontos vai obter aquele texto que tem um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí muita gente vai se perguntar, de repente, se eu errei um acento no meu texto, será que eu não ganho 1000 por isso? Não por isso. Se o seu texto estiver totalmente bem construído e avaliado, analisado de acordo com as outras competências e por causa de um acento, por exemplo, se o corretor tiver um bom senso, até 2 erros gramaticais leves, ele pode sim ainda dar o seu 1000. Para isso a gente tem que caprichar bastante nas outras competências e também na 1, para que a gente não tenha desvios graves. O que é um desvio grave? Por exemplo, o texto que fica com 40 pontos. É aquele texto que tem um domínio muito precário, aliás, que não é um domínio, tem uma precariedade grande em relação ao uso da norma culta escrita. Você vai ter aí diversos desvios sintáticos, gramaticais, de pontuação e de regência que vão comprometer, sim, o seu texto, significativamente. 0. Qual é o texto que recebe 0 na competência 1? Aquele texto que demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal. O texto geralmente que traz mais de 9 ou 10 erros graves em relação ao uso da norma culta escrita, vai receber esse 0 na competência 1. Ah, isso é muito subjetivo? Esse critério de subjetividade a gente tem que ter bastante cuidado, porque existe a subjetividade de um corretor para o outro, mas norma é norma.
está aqui no edital e eu preciso demonstrar um excelente domínio para que eu tenha os 200 pontos. Alguns desvios relacionados à competência de número 1, que são considerados desvios mais graves, como, por exemplo, falta de concordância com o verbo e com o sujeito. Por exemplo, que exemplo eu poderia contar aí? Digamos que alguém esteja falando sobre estudantes brasileiros e, de repente, o aluno escreve os estudantes brasileiros vai, ao invés de vão, eu tenho um grave desvio aí de concordância verbal. Ademais, nós temos alguns outros desvios não considerados tão graves, mas que são demasiadamente importantes e que eu tenho que observar, como a pontuação, não apenas a vírgula, mas as demais pontuações do texto. Competência de número 2. Para que eu feche essa competência de número 2, é importante que eu tenha um ótimo domínio de estrutura textual, estrutura da tipologia dissertativa argumentativa, além, é claro, de compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos de diversas áreas do conhecimento. Significa que eu não posso, então, saber apenas língua portuguesa. Eu preciso estar conectado com as outras áreas do conhecimento para aplicar o meu texto, para ter conteúdo, para defender a opinião acerca do tema. Competência de número 3 e 4. Aqui ainda um pouco da competência 2 e eu vou passar aqui para vocês a competência de número 3 e 4. As duas estão sempre juntinhas ali e o impacto de uma pontuação numa vai sim influenciar na outra. Porque a competência de número 3 é a competência da argumentação. Ela é aquela competência que eu tenho que selecionar muito bem os argumentos para defender o meu ponto de vista. E selecionar argumentos não é apenas fazer descrição ou dissertação, como o próprio tipo textual pede, é dissertar e argumentar. Não apenas falar sobre ou fazer afirmações, mas também saber fazer relações de causa e consequência, utilizar bem as estratégias argumentativas e ter argumentos válidos para aplicar esse texto. Já a competência de número 4 é a competência em que se avalia a coesão e a coerência do texto. E aí eu vou aplicar esses mecanismos linguísticos de coesão e coerência, onde a coesão é a ligação, são os conectivos utilizados no texto, o modo como o autor faz esse link entre os parágrafos, entre um período e outro, entre uma oração e outra, sempre fazendo relação lógico-semântica. Sempre tem que ter uma linha de raciocínio sendo seguida e o sentido preservado, para que também esse texto seja dito coerente, apresentar unidade de sentido, ser homogêneo e receber aí uma nota 200, por exemplo, na competência de número 4. A famigerada competência de número 5, aquela que exige do aluno uma boa elaboração de proposta de intervenção, sem, é claro, se desviar do que foi discutido ao longo do tempo do texto inteiro e sem infringir os direitos humanos. E aí o aluno às vezes tem muita dificuldade, mas é simples. Se você sabe construir um bom texto argumentativo, chegou na competência 5, vai encadear já ao longo do texto aquilo que vai ser discutido, vai encaminhar para uma proposta interventiva interessante. E saber também que eu não posso, porventura, oferecer soluções utópicas, que não são aplicadas na sociedade, que não há condição de se fazer. Ter cuidado também quando se oferece uma proposta de intervenção que já existe. Eu preciso fazer o ineditismo? Tenho que inventar, por exemplo, algo novo? Talvez não. Mas você pode recorrer a uma melhor aplicabilidade do que já é feito, sugerindo possibilidades que sejam plausíveis, que possam ser aplicadas dentro de uma sociedade comum ao problema relatado ao longo do texto, discutido e argumentado ao longo do texto. Por hoje é só, pessoal. Espero poder ter contribuído com vocês acerca dessas 5 competências na redação do Enem. Nós nos encontraremos em breve em mais uma edição do programa Nota 10. Um abraço.